o desembargador Jorge Américo apenas para o julgamento do 11 da pauta eletrônica, desembargador Zé Ivo, né? Bom, nós podemos começar com o número 11, né? Para que possamos fazer a liberação o mais rápido possível do desembargador Paulo Romero, para que Sua Excelência possa voltar às suas atividades normais do gabinete. Senhor presidente, sim. Em verdade, eu não havia votado ainda porque o sistema não está constando meu nome ainda, mas eu conversei com alguns dos auxiliares, eles que bastava no momento votar e seria alterado, né? A secretária da sessão pode fazer isso, desembargador Paulo. Eu faço isso, desembargador Paulo. Porque, veja bem, se for aqui na famosa pizza, né, cadê? Ainda não consta meu nome, mas aí tem essa fórmula aí de contornar. Eu vou tentar agora manualmente atualizar, desembargador Paulo. Aí o senhor acho que vai conseguir. Deixa eu abrir aqui. Eu estive olhando o relatório do desembargador Eric e eu o acompanho. Eric Simões. Não, presidente. Faça um pequeno resumo, presidente. Não. Por gentileza, desembargador Eric. Não está. Aquele caso do concurso de servidor do tribunal, que pessoas se declararam parda ou negra e, na verdade, não eram. A comissão analisou e, por unanimidade, decidiu que não se enquadrava nesse requisito. Aí, por isso que foi excluído do concurso, presidente, e a gente já julgou, no mínimo, presidente, na nossa Câmara, uns 30 processos. Voto do gabinete relator? Eu estive olhando ontem e eu o acompanho à plenitude. Bom, eu vou... Por alguma coisa isso passou aqui. Eu não vou ter... O senhor não tem voto do senhor ainda, desembargador. Não. Mas eu posso colocar, se for acompanhando. Já estou votando, já estou colocando. Ontem eu observei, quando o desembargador Paulo ligou para mim, e constava o voto do desembargador Fernando Cerqueira acompanhando o nosso voto. Eu estou acompanhando o desembargador Eric. Para mim não aparece ainda, mas eu consigo colocar manualmente. Eu votei, doutora Fernanda. Ô Fernanda. Eita, minha tela agora ficou branca. Um minutinho só. A discussão é de culpada, a tela ficou branca, né? Fernanda, por favor. Número 11 da pauta eletrônica, doutor Salles. Certo, desculpa, mas é porque a pauta que eu tenho, a eletrônica, pelo menos a que foi remetida, ela só tem até, do dia 12 de abril, ela tem até o 10. Porque ele foi expressamente adiado para hoje. Eu coloquei só no site. Eu não republiquei no DJE, mas está no site. No portal da transparência. Tá bem. Essa questão é interessante, enquanto o desembargador Fernando Cerqueira tenta normalizar o PJE, prevalece hoje o princípio do fenótipo sobre o genótipo. Não importa se o candidato descende de negros ou de pardos, mas ele precisa ser pardo ou negro. Tá? Não é o critério objetivo, né? do genótipo que prevalece, sim o fenótipo. E a orientação. Eu dei uma estudada e vi que a composição é com pessoas do movimento negro, então é uma comissão específica, com pessoas afetas, né, à matéria, e por unanimidade decidiram mais uma vez que esse autor não se enquadrava. Bom, desembargador Eric, por unanimidade, Vossa Excelência pode proclamar o resultado? Pois não, presidente. Decisão, por unanimidade de votos, foi provido o reexame necessário, prejudicados os apelos, nos termos do voto do relator. Muito bem. Desembargador Paulo, Vossa Excelência, ao que me parece, só está com esse processo, né? No momento só. Eu estava 13h40 e basta o que já
explanei, né? Já manifestei Tá tudo certo, desembargador Paulo. Pronto. Então, meu voto já foi exposto. Eu aproveito Isso. a ocasião para cumprimentar todos, desejando boa tarde. Eu vou ali para o compromisso dentário. Obrigado a todos. Boa tarde, viu? Boa Boa tarde. tarde, obrigada. Até logo. Abraço, doutor Paulo. Abraço, Doutora Fernanda, eu não. Um abraço bem grande, doutor Paulo. Doutora Fernanda, eu não estou conseguindo inserir o meu voto no número 11. Eu vou pedir a senhora que faça, por gentileza. Certo, Tá manualmente. Presidente, licença, antes do desembargador Bandeira de Mello entrar, tem um... Fernanda, você está sem som. Está sem som, Fernanda. Eita, desculpa. Tem um processo, é o número 1 da pauta, ele está adiado a pedido de vista do desembargador Jorge Américo, pauta física. Gostaria de saber se o desembargador Jorge trouxe, porque eletrônica, a doutora Aline Erazo está presente. Representa Ela está que parte? logada. Estou presente. Representa que parte? O apelado. Eu falei do 6 também temos pedido. 6. De relatoria de Vossa Excelência. Quem pediu para o 6? Está sim. Mas Vossa Excelência representa... A gente está visualizando o desembargador. Acredito que seja algum problema no seu gabinete. Aonde? O doutor Guilherme Mello representa qual das partes? A parte apelante é Raio Propaganda e Marketing Limitada, é? Não, Excelência. A parte apelante é Impacto Comunicação. É a lei de consórcio passiva, né? O raio é legislativo, impacto em condições. Bom, muito obrigado, senador Jorge. Então, eu vou chamar o número 6 da pauta eletrônica, que é um pedido de preferência, com sustentação oral, né? Eu indago do eminente advogado e de Vossas Excelências se dispensam a leitura do relatório. Pois não, Excelência. O Ministério Público dispensa. Não, Guilherme Mello, Comunicação Limitada. O assunto trata de suposto vício em que são apresentados desprovida de qualquer elemento identificador efetivo de autoria desta proposta e, numa segunda sessão, uma outra via de igual conteúdo, mas desta feita identificada, ou seja, nomeada a autoria com timbre, enfim, com os signos todos, ela é apresentada e só nesta segunda sessão há o cotejo entre os conteúdos e há a identificação desta via da primeira sessão, que foi apresentada de forma não identificada. Isso é um tratamento que é disciplinado na lei que mencionei e foi, de igual forma, também dito no edital e foi praticado no decorrer do procedimento. É importante para a exposição firmar bem que a diferença está no fato de que na primeira sessão as vias são não identificadas e na segunda sessão as vias das propostas dos envelopes de documentos são identificadas, havendo nesta segunda o cotejo para fim de identificação de autoria. Ocorre que o edital tem a disciplina que trata da forma que essa via não identificada deve ser apresentada. Então, diz o tamanho do papel, a fonte, as especificações de margem e traz a disciplina de que não pode haver elementos que identifiquem efetivamente a autoria da proposta técnica. No caso, 3 empresas participaram da licitação e na primeira sessão, ou seja, das vias não identificadas, ocorreu que uma delas
trazia um conteúdo com encadernação. Ela tinha uma espiral preta, quando o edital dizia que era para ser folhas soltas. Ou seja, uma via tinha espiral preta, encadernada, e as outras duas estavam soltas, sem que nenhum outro elemento existisse capaz de identificar a autoria desta via encadernada ou de qualquer outra. Diante dessa situação, foi consignado em ata, o certame prosseguiu, e só na segunda sessão, quando do cotejo que eu falei das propostas, houve a possibilidade de identificação da autoria daquela proposta que tinha a espiral. Isso foi consignado novamente na ata de sessão e foi entendido pela comissão julgadora como uma falha, um evento meramente formal, e não suficiente para a identificação da autoria e, novamente, não suficiente para comprometer a regra, os princípios essenciais da licitação pública, notadamente a competitividade, a isonomia e esse elemento tão importante de não identificação efetiva. A matéria foi atacada por recurso administrativo, a Casa, no caso, a Assembleia Legislativa, julgou esse recurso administrativo que foi interposto por uma concorrente chamada Raio Comunicação, que é autora, é impetrante do mandado de segurança. O julgamento desse recurso administrativo foi exatamente no sentido de reconhecer que o fato do encadernamento do envelope não tinha a autoria, só aconteceu no segundo evento. E, não obstante, então, o concorrente impetrou o mandado de segurança e, ao cabo, foi sentenciado. E esta sentença trouxe um elemento e seja o motivo de discórdia através do presente recurso. Ela se pauta no fato de que aquele simples ato, aquela encadernação gerou, nas palavras da sentença, coloca sob suspeição a classificação da vencedora. Sim, porque a empresa que fez essa equivocada adição do encadernamento, ela se sagrou vencedora ao fim do processo. Ela é agora a apelante em virtude da sentença que deu procedência, concedeu a segurança no mandado de primeira instância. Então, a sentença se baseia no fato de que houve, pelo simples elemento da espiral, uma suspeição na ordem da classificação. Ela introduziu o elemento de um risco potencial, de um dano potencial, com o fato de que aquela espiral seria, em tese, com aquela espiral seria, em tese, possível distinguir, identificar. A própria impetrante e a própria sentença também dizem que essa identificação só aconteceu no segundo momento, na segunda sessão, ou seja, quando houve, como a lei prevê, o cotejo entre envelopes. Eu quero tentar ser ilustrativo aqui, excelências, para dar um exemplo. Imaginem que os senhores estão de frente de 3 conjuntos de documentos, 3 envelopes, todos sem identificação, sem papel timbrado, sem nome, sem nada que consiga efetivamente dar autoria efetiva, material, ao seu proponente. Imaginem novamente que um deles possui um signo qualquer, seja uma espiral, seja um risco, seja uma dobra, qualquer que seja. É realmente possível que com este distintivo, este único distintivo, se consiga efetivamente, numa primeira sessão, aquela em que são entregues as propostas não identificadas, identificar com precisão o nome, a autoria do proponente, não é possível. Essa identificação efetiva, material, ao ponto de dar nome ao autor, ela só consegue ser feita num segundo momento, que é justamente após o cotejo entre a via não identificada e a via identificada. E foi o que aconteceu. Essa é a premissa que vem sendo defendida desde a contestação do mandado de segurança, no recurso de apelação. Não há o elemento que foi identificado, ele não trouxe ao procedimento público os princípios de competitividade, de isonomia, ele não gerou nenhum ganho de competitividade desta empresa. Novamente, a espiral não tinha condição nenhuma de gerar identificação efetiva do licitante na primeira sessão, o que só ocorreu na segunda, conforme reconhecido na sentença, no próprio mandado de segurança, e é o que a lei exige. Quero, então,
ao resultado da licitação. Não há dano sem nulidade. Essa é a questão que eu quero levar em consideração. Houve, efetivamente, uma falha meramente formal reconhecida e que não comprometeu a essência da licitação, dos princípios e um ou outro. Essas, você resumido, essas são as razões da apelação e da sustentação. Eu agradeço e reitero, peço o provimento do apelo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Mello. Volto a palavra ao eminente relator. Desembargador Jorge está sem áudio. Obrigado, senhor presidente. A turma está acorde. Nada obstante, eu vou me permitir, em respeito ao advogado, fazer a leitura da síntese do meu voto. Eu lembro, antes de ler a súmula do meu voto, que nós julgamos hipótese análoga à ação de serviços de publicidade por Estados, Distrito Federal e município, e contra-se regida pela Lei 12.232 de 2010. Legislação de regência que foi claramente pensada para que haja, na primeira sessão pública, a apresentação inicial por cada licitante do envelope com o plano de comunicação publicitária via não identificada, recepcionado pela comissão de licitação e posteriormente entregue para a subcomissão especial, que o avaliará reservadamente de autoria, sendo significativo notar que os membros dessa subcomissão especial sequer participam da sessão de licitação, daí porque não acompanham a abertura dos envelopes. A padronização exigida para a apresentação das propostas e o sigilo para fins de apreciação da subcomissão técnica, notadamente com o objetivo de evitar o eventual beneficiamento de algum licitante em detrimento dos demais, revelando-se claramente requisito essencial à validade da proposta. Na espécie, a apelante, ao apresentar o material encadernado, em evidente desconformidade com a formatação exigida pelo edital do certame, que previu a apresentação das peças em questão, abro aspas, separadamente, entre parênteses, solto, em potencial a sua identificação. Então, todos os licitantes apresentaram as peças em folhas soltas, separadamente, enquanto que a apelante apresentou o seu material encadernado. Era a única proposta que foi apresentada encadernada, com espiral e o fundo preto. Isso permitiu, em potencial, a sua identificação e, por conseguinte, a quebra do sigilo necessário àquela fase, malferindo, além do instrumento convocatório do certame, o disposto no artigo 6º, incisos 7 e 13 da Lei das Licitações e Contratos Administrativos. À luz dessas aligeradas considerações, senhor presidente, eminente par, eu voto pelo desprovimento do reexame necessário e do recurso de apelação. Como eu já o disse antes, a turma está acorde. Posso proclamar o resultado, senhor presidente? Eu peço a gentileza de Vossa Excelência. Decisão, à unanimidade de votos, vírgula, a turma desproveu
o reexame necessário e o recurso de apelação, vírgula, nos termos do voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Eu devolvo Muito obrigado. a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Jorge Américo. Eu vejo, doutora Fernanda, que nós temos a pauta 9, ainda com pedido de sustentação oral, né, uma apelação com remessa necessária, 418 dígito 13, da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira. Eu quero dizer para os eminentes pares que eu refluo do meu voto e acompanho o voto divergente apresentado pelo desembargador Zé Ivo. Portanto, a turma fica convergente em relação ao número 9 da pauta eletrônica, mas nós temos um pedido de sustentação oral, não é, doutora Fernanda? Sim, presidente. Doutora Aline está presente. Aline Perazzo. Estou presente. Presidente, só um ajuste é que quem lançou o voto foi o desembargador Jorge Américo. Aí os demais acompanharam e o último foi o desembargador Zé Ivo, por isso que constou o nome dele como sendo o desembargador que tenha lançado um voto divergente, presidente. É verdade. Eu ia fazer essa retificação agora, senhor presidente. É verdade. É verdade. Foi um equívoco de minha parte, peço desculpas, né, mas aí eu refluo do meu voto acompanhando o voto divergente. No entanto, nós temos a sustentação oral, nós devemos dar prioridade, né, e, portanto, eu vou perguntar à doutora advogada, doutora Aline Perazzo, se Sua Excelência dispensa o relatório. Deixa eu ver uma coisa. Dispenso, Excelência. Muito bem. Pergunto aos eminentes pares se também o fazem. Dispenso, senhor presidente. Sim, presidente. Desembargador Zé Ivo, desembargador Madeira. Também. Muito bem. Doutora Aline Perazzo, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para a sustentação oral. São 14 horas e 32 minutos. Peço apenas ordem. Obrigada, Excelência. Meu nome é Aline Perazzo do Amaral Veronese Silva, OAB São Paulo 430.902. Hoje eu venho representando o apelado Banco Bradesco S.A. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Antes de adentrar no mérito das razões pelo não provimento do recurso interposto pelo apelante, o município de Escada, eu gostaria de fazer um resumo geral da ação em si. Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer, combinada com tutela de urgência, ajuizada pelo apelado em face do apelante, tendo em vista o convênio de empréstimo consignados firmado pelas partes. Neste convênio, o apelante tinha a responsabilidade de reter na folha de pagamento dos servidores públicos o valor referente à parcela e repassar de forma imediata ao apelado. Todavia, por algum motivo, isso não ocorreu e o apelante começou a reter de forma indevida tais valores. E aqui eu gostaria de deixar claro e destacar e frisar, na verdade, que esses valores não fazem parte do erário público. Esses valores são e pertencem ao apelado. Esses valores são valores extra-orçamentários, eles não fazem parte do caixa público. Então, qualquer repasse que haja não passa pelo sistema de precatório. Ato contínuo, o apelado comprovou assiduamente na ação de origem o que ocorreu, a retenção indevida, comprovou assiduamente o ocorrido. Em dado momento, ato contínuo, o apelante, ele repassou os valores de forma voluntária ao apelado, ou seja, ele, a procedência da ação de o pedido A, que era referente ao repasse das parcelas vencidas,
que foram os valores descontados e retidos de forma indevida, e o pedido B, que eram os valores das parcelas vincendas, que são os valores que seriam descontados futuramente, são os valores futuros. Ato contínuo, foi realizado, ele começou a reter novamente esses valores. O apelado, tendo em vista o prosseguimento do feito, o juiz Ocó, então, ele fez o julgamento antecipado da lite, tendo em vista todas as provas apresentadas, e condenou o município a realizar o depósito das parcelas em juízo para que o apelado pudesse recebê-los, e B, o repasse dos valores das parcelas vincendas. Ato contínuo, o apelado inconformado, e isso, excelência, com todo respeito, interpôs recurso de apelação, aduzindo em síntese que não deu causa à ação, contudo, a ação principal foi ajuizada por conta única e exclusivamente da retenção indevida, alegando que não haveria a necessidade de aplicação de honorários e requerendo a reforma da sentença. E aqui, excelência, gostaria de, com todo respeito, ressaltar os motivos pelos quais a apelação interposta pelo apelado não deve ser, na verdade, deve ter negado o seu segmento. Primeiro, que o apelante, ele deu causa à ação principal, ele, nas suas razões de apelação, ele não aplicou a sentença, ele apenas demonstrou seu inconformismo em todos os termos, não há razões no recurso de apelação capaz de que a sentença seja reformada em qualquer termo. 2, os honorários aplicados foram em 2% sobre o valor da causa, ou seja, não há que se falar que não há aplicabilidade, tendo em vista que o apelante ele deu causa ao juizamento da ação. E o repasse que ele realizou comprova e corrobora com a procedência da ação em todos os seus termos. Diante do exposto, eu gostaria de mais uma vez requerer que o seu recurso de apelação tenha seu segmento negado e seu provimento negado com a majoração dos honorários advocatícios, bem como a manutenção da sentença proferida em primeiro grau. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado, doutora Aline Perazzo. Vou fazer um resumo. Isso é uma ação de obrigação de fazer, movida pelo Bradesco, em razão de empréstimos consignados pelo banco apelado. Na contestação, já, o município confessou o inadimplemento, apenas alegando que havia deixado de repassar os valores retidos em virtude da ausência de pormenorização do débito. Portanto, nos termos do artigo 389 e 390 do Código de Processo, confessou judicialmente, admitindo, eu trago jurisprudência a esse respeito, e digo que, na parte do dispositivo da sentença contra a qual se insurge o ente público, o município, que o condena nos valores retidos em relação ao período de 30 de outubro da tutela provisória de urgência, não retira o direito da parte autora à cognição. Tampouco uma preparação de a necessidade de pensão do corpo determinado em fase de aplicação de sentença para esperança em julho, incidentes sobre a agenda do futuro. Nesse aspecto, os parâmetros adotados para a correção militar e jurídica devem ser adequados aos enunciados desta Corte de Justiça. E, portanto, de responsabilidade civil contratual resultante do pacto firmado entre a instituição financeira e o município,
para viabilizar a concessão de empréstimos consignados em favor dos servidores, de sorte que, a despeito da escorreita incidência dos enunciados administrativos 7 e 21 desta seção de direito público, escape, portanto, a aplicação de qualquer outro enunciado em relação ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos. Mas, versando a linha em apreço sobre responsabilidade civil, afigura-se adequada a aplicação do enunciado administrativo número 12 desta seção de direito público, conforme a seguir dispõe. Nas condenações impostas à Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais em sede de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, incidem juros moratórios. Primeiro, até dezembro de 2002, do percentual de 0,5% ao mês, artigos 1062 a 1064 do Código de Processo de 1916. Segundo, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002 até a vigência da Lei 11.960 de 2009, incidirá a taxa Selic, vedada a acumulação de qualquer outro índice, e no percentual estabelecido para a cadeia de poupança a partir da vigência da Lei 11.960 de 2009. Quarto, e a partir da entrada da vigor da Emenda Constitucional 113 de 2021, de acordo com a taxa Selic, não sendo possível a sua acumulação ou quaisquer outros índices, inclusive a correção monetária. Então, senhores, os honorários devem ser arbitrados na fase da dictação de sentença, diante da iliquidez da condenação, e assim meu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à remessa necessária, prejudicado o apelo, a fim de que, primeiro, os parâmetros adotados para a correção monetária e juros moratórios se adequem aos enunciados administrativos números 7, 12 e 21 da seção de direito público deste tribunal. Segundo, as astredes sejam reduzidas para a importância de R$500, assim como o voto, senhores, está em discussão. Todos concordam? Nenhuma divergência? Estão de acordo. Todos votaram já, presidente. Então, portanto, fica proclamado por unanimidade os termos do voto do relator. Senhores, vamos lá para o restante. Vamos então para a pauta eletrônica, né? Número 1 da pauta eletrônica, o desembargador Jorge Américo chamou a atenção exatamente para o número 2 e o número 3. Vamos para o número 4. Né? O número 4 também está por unanimidade e assim proclama o resultado de forma unânime, acompanhando o voto do relator. O número 5 também, da mesma forma, não há divergência, todos acompanham o voto do relator e assim, de forma unânime, fica proclamado o voto de acordo com o voto do relator. Número 6 já foi julgado. Isso. Número 7, da mesma forma, por unanimidade, a turma segue o voto do relator. Nós ficamos, então, para apreciar os de número 2, 3, 8 e 10. Vamos para o número 2, então.
O número 2 uma apelação por remessa necessária, 370, dígito 31. O relator Edvaldo Eric Simões, né? As partes são Mabel José de Oliveira Júnior versus o Estado de Pernambuco. O desembargador Eric lançou o voto seguido pelo desembargador José e Bandeira de Mello, e existe um voto divergente do desembargador Jorge Américo e do desembargador Fernando Cerqueira. Desembargador Eric. Essa questão Por maioria, para conduzir ela própria, com valores que o Ricardo já julgou inúmeras vezes, a nossa Câmara já julgou, tem interesse, decisão, apelo desprovido, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Jorge Américo e o desembargador Fernando Cerqueira. Vamos para o número 3. Câmara expandida, presidente. Só o registro. Câmara expandida, exatamente. Vamos para o número 3 da pauta. Apelação civil 3112, dígito 50, relator do Fernando Cerqueira, município Petrolina versus Amanda do Nascimento Nunes. O senador Fernando Cerqueira está vencido nessa questão. Senhor presidente, eu imagino que Vossa Excelência vá evoluir e desaparecer a divergência. A divergência é apenas quanto à verba honorária. Vossa Excelência, o que sobreleva, extingue o processo em razão do reconhecimento da coisa julgada. E vai mais além, condena a parte autora à pena de litigância de má-fé. Eu estou divergindo de Vossa Excelência tão somente em relação aos ônus sucumbenciais, porque eu destaco a necessidade de inverter os ônus sucumbenciais, porque na origem a autora foi vencedora, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e fixo a verba de patrocínio no percentual de 10% sobre o valor da causa. Apenas isso. Então, repetindo, no primeiro grau, a autora foi vencedora. Agora é vencida. Há necessidade de inverter os ônus da sucumbência e fixar a verba de patrocínio em favor do município de Petrolina. Eu fixei em 10%. Essa condenação, contudo, ficará suspensa porque a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Acredito que... Vossa Excelência tem inteira razão, o Jorge. Se Vossa Excelência permitir, eu evoluir, reconhecendo, claro, coisa julgada e distinguindo feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485 do Código de Processo, tornando prejudicado o apelo, né, e trazendo para também reconhecendo a extinção do processo pelo reconhecimento do julgado e a condenação da parte autora, pena de litigância de má-fé, né, enquanto a verba honorária acompanha o entendimento que Vossa Excelência aqui expõe em seu brilhante voto, invertendo ônus sucumbenciais e fixando o verba honorário a cargo da parte autora em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tal condenação, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.
decisão por unanimidade de votos. Então, também julgado o número 3. O número 8 é uma apelação com remessa necessária, 6231, dígito 87, né? Da reitoria do Dr. Fernando Cerqueira, e parte-se o Estado de Pernambuco e outros, versus Valdemir Vieira de Souza. Nesse julgamento, tem-se o voto do relator e o voto divergente do desembargador Jorge Américo. Senhor presidente, me permite esclarecer a divergência. Já foi objeto de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. É a contribuição previdenciária dos militares. Antes, ela incidia até o teto do regime geral e não sobre a totalidade dos proventos. Assentou-se a tese de que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade dos proventos e não apenas até sobre o teto do regime geral. E o Estado de Pernambuco editou lei. Não tem isso foi objeto de repercussão geral, portanto, vinculante. Eu destaco que o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, estabelece que os tribunais e os juízes devem observar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e o STJ, respectivamente, em sede de repercussão geral ou de recurso repetitivo representativo de controvérsia. Não há dúvida, desembargador Jorge Américo, eu também faço a evolução do meu voto, me unindo ao voto vogal de Vossa Excelência, e, portanto, assim, proclamo o resultado nesses termos. O amparo da modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, número 1177, e das substanciais inovações introduzidas na legislação estadual pela Lei Complementar 42.20, 2020 e 4.0/2021, do provimento à remessa necessária prejudicada pela ação interposta pelos demandados para reconhecer a improcedência dos pedidos da legislação, observada a condição suspensiva da exigibilidade e ambas as condenações, tudo com espelho nos artigos 85. Votação, portanto, por unanimidade. E passaremos agora ao último feito da pauta eletrônica, que é o número 10. Senhor presidente, em relação ao número 10, eu sou o relator e, ao tempo em que decidi monocraticamente pela impetração de mandado de segurança contra a lei em tese, é o entendimento que eu ainda comungo. O impetrante tem que indicar um ato concreto, eventualmente, via sofrer. Mas a matéria hoje já está decidida, a questão de fundo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu já escrevi, pois evoluir, adotar as razões de decidir do desembargador Érico Simões. Estamos porque eu havia monocraticamente extinto o
e, aplicando o princípio da causa madura, ele julgando a apelação, final e ao cabo, eu vou, Orçamento desse. se Vossa Excelência me permitir, Eu posso alterar, desembargador Fernando Cerqueira. se Vossa Excelência me permitir, eu vou Sim. proclamar o resultado do julgamento. Posso fazê-lo? Pode sim, desembargador Rocha. Com a unanimidade de votos, vírgula, a turma, vírgula, em sua composição ampliada, ao tempo em que deu provimento ao agravo interno, vírgula, proveu igualmente o apelo, vírgula, reformando a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, vírgula, sendo certo que, vírgula, com a aplicação do princípio da causa madura, vírgula, desprove contribuinte, vírgula, denegando, vírgula, ao final e ao cabo, vírgula, a segurança pretendida. Senhores, ficam, portanto, vencida a pauta eletrônica. Vamos apreciar, portanto, os feitos. A pauta do desembargador Fernando Cerqueira é penais. Vossa Excelência tem uma cópia do meu voto. Submeto a apreciação. Esse julgamento já se iniciou, senhor presidente. Vossa Excelência votou e, em seguida, eu pedi vista dos autos. Vossa Excelência me ouve? Vossa Excelência está me ouvindo, presidente? Sim, sim, sim. Vossa Excelência votou e, em seguida, eu pedi vista. Estou trazendo... exatamente, é perfeito. Estou trazendo agora o voto meio, respectivo texto, a todos os eminentes pares. Eu vou me permitir aqui fazer uma síntese da controvérsia. Os autores são todos servidores aposentados do Tribunal de Contas do Estado e ingressaram com a ação visando a cobrança da diferença remuneratória resultante da conversão de Cruzeiro Real em URV. Logo, importa saber se existiu e quando foi editada lei que reestruturou a carreira e concedeu aumento já em real, absorvendo a diferença remuneratória de 11,98%. No caso concreto, quando foi editada lei
e reestruturou a carreira dos servidores do Tribunal de Contas e concedeu um aumento que absorveu a diferença remuneratória de 11,98. Essa lei foi editada em 1996. É a Lei 11.395 de 1996. Por isso, nós vamos ter várias consequências aqui nesse julgamento, porque há consequências diversas nesse julgamento, porque é um grupo de litisconsortes ativos e estão eles em situações fáticas diferentes. Primeiro, a prescrição que nós temos que examinar começou a fluir o prazo de 5 anos para entrar com a ação, começou a fluir na data da entrada em vigor da Lei Estadual número 11.395 de 96. Contados da edição da referida lei 11.395 de 1996, para promover a ação. O termo adquém da prescrição é, pois, quando ocorreu o decurso de 5 anos da edição da Lei 11.395 de 95. Isso é matéria já na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado e dos tribunais superiores. Isso é matéria já consolidada. A Procuradoria do Estado até nos encaminhou acórdão da relatoria do desembargador José Ivo, na segunda Câmara de Direito Público, em que o desembargador José Ivo expressa esse mesmo entendimento que eu estou sustentando agora. Quais são as consequências disto no caso concreto? Em primeiro lugar, eu estou dando parcial provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário, em ordem a: primeiro, reconhecer a prescrição das diferenças remuneratórias devidas de um período de fevereiro de 96 a novembro de 1999. Segundo, extinguir o processo com resolução do mérito em virtude da prescrição das pretensões deduzidas procedentes os pedidos formulados pelos litisconsortes Fernando Malheiros de Andrade Lima, Rejane Mesquita Bezerra Silva e Hugo Belens Romani. 4. Manter a procedência parcial dos pedidos em relação aos litisconsortes Ana Paula Monteiro Cavalcante de Arruda, Francisco Alves Soares, Genival Gabriel de Lima, Itácio José de Souza Ferreira, José Carlos Lucena de Albuquerque, Lúcia de Fátima Carvalho Salvari, Márcia do Nascimento Carvalho, Marcos Augusto Vieira,
Maria Irvanda Serafim da Silva, Maria José Formiga Neves, Raquel Vasconcelos Figueroa Gonçalves e Valéria da Cruz Sabarreto, determinando-se, contudo, a recomposição do valor real da remuneração dos referidos servidores por força da Lei Estadual número 11.395 de 1996 e a consequente redução proporcional das diferenças vencimentais devidas no período de dezembro de 99 a dezembro de 2020, limitadas a 7,18%, 7 inteiros e 18 centésimos por cento da remuneração percebida por tais agentes públicos, estabelecendo ainda a aplicação dos enunciados administrativos números 8, 11, 15 e 20 da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Prosseguindo, condenar os autores Fernando Malheiros de Andrade Lima, Rejane Mesquita Bezerra Silva, Sivaldo Orlando da Silva e Hugo Belens Romani ao pagamento de 25% das despesas processuais, bem como da verba honorária em favor dos réus. Os réus são o Estado de Pernambuco e a FUNAP. Eu arbitro essa verba honorária em 3.253, conforme a tabela atualizada da OAB. Ex-vi o artigo 85, parágrafos 8º e 8º-A do Código de Processo Civil. Finalmente, manter a sucumbência recíproca à razão de 50% para os autores Ana Paula Monteiro Cavalcante de Arruda, Francisco Alves Soares, Genival Gabriel de Lima, Itácio José de Souza Ferreira, José Carlos Lucena de Albuquerque, Lúcia de Fátima Carvalho Salvari, Márcia do Nascimento Carvalho, Marcos Augusto Vieira, Maria Irvanda Serafim da Silva, Maria José Formiga Neves, Raquel Vasconcelos Figueroa Gonçalves e Valéria da Cruz Sabarreto. Os outros 50% serão suportados pelos entes fazendários, o Estado de Pernambuco e a FUNAP. Eu destaco que, em razão da configuração da confusão, o Estado de Pernambuco, a obrigação do Estado de Pernambuco de pagar custas processuais e despesas processuais, a obrigação fica extinta em razão do Instituto da Confusão. O Estado não vai pagar custas e taxa judiciária ao próprio Estado. Em relação aos honorários advocatícios, eu remeto a sua definição para a fase de liquidação do julgado. Eu fiz uma síntese, porque o voto tem 18 páginas, eu não irei ler, mas posso prestar esclarecimentos. Todos os eminentes pares dispõem da íntegra do meu voto. Todos dispõem. Desembargador Érico. Sim, desembargador Jorge. Desembargador Fábio Cerqueira dispõe. Não dispõe, desembargador. Eu encaminhei para o e-mail
encaminhei para o e-mail do gabinete de Vossa Excelência, gabinete desembargador Bandeira também, e gabinete desembargador Zé Ivo, e para o representante do Ministério Público. Eu explico um ponto fundamental. A Lei Estadual 11.395, de 96, ao reestruturar o regime remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, majorou, não havendo, portanto, como afirmar que a diferença de 11,98 foi integralmente absorvida pela 18%, em favor dos litisconsortes, em relação aos quais eu julgo procedente, em parte, a pretensão deduzida da inicial. Em parte, porque eles pleitearam 11,98, mas não têm direito a 11,98, porque receberam um reajuste de 4,8, então... Esse pleito foi feito apenas por alguns dos autores? Os autores formularam o mesmo pleito, todos eles. Os autores examinar caso a caso. Eu não sei se Vossa Excelência me ouve, desembargador Érico, eu estou sem um pedido de Vossa Excelência, em que eu julgo improcedente os pedidos, é porque esses autores firmaram transação extrajudicial. Certo. Aí, por isso que, em razão da transação extrajudicial, eles não têm direito mais a cobrar qualquer diferença. Perfeito. Adveniente da conversão de Cruzeiro Real em URV. Agradeço, senador Jorge. Os servidores que afirmaram transação com o Estado persistiria apenas um aspecto a ser examinado. Incidem ou não tributos sobre os valores que foram recebidos em decorrência de transação extrajudicial? Incide, sim, né? Imposto de renda e contribuição previdenciária, uma vez que a verba tem natureza remuneratória e não indenizatória. Por isso que eu julgo totalmente improcedentes os pedidos dos litisconsortes Fernando Malheiros de Andrade Lima, Rejane Mesquita Bezerra e Silva e Hugo Bellens Romani, porque estes firmaram transação com a Fazenda Pública para pleitear a não incidência de tributação. Isso foi indeferido na sentença e eu mantenho o indeferimento agora em meu voto. Perfeito. Mas eu continuo à disposição dos eminentes pares para prestar quaisquer esclarecimentos sobre matéria de fato. Embaixador Bandeira pede a palavra, senhor presidente. Embaixador Bandeira, por gentileza. Pergunta, desembargador Jorge Américo. Nós temos precedentes na segunda Câmara de Direito Público, pelo menos de minha relatoria, com certeza, anotando que a lei estadual 11.395 essa constitui o termo final das diferenças do RV. Eu estou com essa lei na tela, ela não se refere
Aqui há nenhum percentual de aumento, apenas estabelece em valores nominais vencimentos e promove também reenquadramentos. Ela altera completamente a estrutura remuneratória dos cargos integrantes das diversas carreiras do Tribunal de Contas. Os autos, a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, que chegou à conclusão de que ela teria promovido, em média, um aumento da ordem de 4%. 4,8%. Se os autos contemplam os vencimentos anteriores em real a esse... Se foi feito um por um. Eu fiz esse cotejamento, desembargador, e houve uma reestruturação, como bem afirmou Vossa Excelência, e os vencimentos estão indicados em valores nominais, não há indicação de um percentual de reajuste, mas houve a majoração dos vencimentos de todos os autores em cerca de 4,8%. Por isso que eu considero que a diferença de 11,98 não foi inteiramente absorvida. Restou, remanesceu uma diferença de 7,18%. Sim, evidentemente, não estou, se for o caso, ao final pedirei vistas, porque houve aqui um reenquadramento em função dos tempos de serviço, há uma estrutura de reenquadramento. De modo que me parece ser difícil estabelecer um comparativo direto. Mas, ok, era só uma pergunta e vamos prosseguir com a discussão. Senhores, em face do voto que apresentei, em face do voto apresentado pelo desembargador Jorge Américo, eu vou pedir vista para que eu possa reestudar essa questão. O meu entendimento é de que não levei em consideração ao reenquadramento feito pela Lei 11.395 e 96. Teve o meu voto para receber em consideração. E aqui, sem ler, assim, com muita percussência, o voto do eminente desembargador Jorge Américo, que é sempre o norte para todos nós, eu não tenho condição. Em frente ao voto detalhado apresentado pelo desembargador Jorge Américo, tenho que ter tempo para estudar a questão. Pois bem, senhor presidente, eu devolvo os autos, eu devolverei os autos à Secretaria de Sessão, devolverei os autos com o meu voto vista, o voto visto. Desembargador Jorge, licença, o senhor vai querer que conste na resenha algo relacionado à sessão de hoje? Sim. O senhor pode proclamar, por favor? É porque eu estou sem a resenha, Fernanda. Você... Não, eu digo porque a gente sempre coloca os adiamentos, né? Então, a última resenha está aqui. Tudo bem. Após o voto do relator negando o provimento ao apelo dos autores e dando parcial provimento ao apelo fazendário, vírgula, o desembargador Jorge Américo... Isso já consta na proclamação. Certo.
Em seguida, vírgula, o desembargador Jorge Américo apresentou voto vista divergindo em parte do voto do relator. Ponto. Em razão disso, vírgula, o relator pediu vista dos autos para reanálise da controvérsia. Ponto. Eu continuo aguardando. Senhor presidente, aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, porque não sei se o desembargador Eric já anunciou. Mas não saiu o áudio. Não, senhor presidente, me parece que entraremos. Eu até peço desculpas, senhor presidente, eu fiz uma pergunta ao desembargador Jorge, mas nem deveria ter feito, porque, na verdade, a Câmara estendida ainda não chegou a ser instalada. Eu peço desculpas. Né? Do mesmo modo, senhor presidente, aguardarei. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu gostaria de... Senhor presidente? Sim, pai, não? Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu gostaria de comunicar que amanhã eu não poderei participar da sessão de Direito Público e explico o motivo, com muita satisfação. Vai ser celebrado um convênio na minha terra natal entre o município e as faculdades reunidas do Vale do Pajeú para a instalação de um campus avançado na minha terra, no município de Aliança, com curso de Direito, curso de odontologia, medicina veterinária, farmácia, fisioterapia, enfermagem e, brevemente, medicina. Então, o prefeito me convidou para participar da assinatura do convênio, considerando que eu, na minha juventude, eu fui secretário de Educação do município de Aliança. Então, por isso, eu irei à minha terra com muita satisfação, né? Porque a implantação desses cursos universitários em Aliança é um divisor de águas na história do município. Parabéns. Dias melhores. Daqui a pouco igual a Cajazeiras. Isso vai agregar muito valor ao município. Então, muitos empregos diretos, indiretos. Parabéns, Paulo Roxambeiro. Esses alunos, quando forem exercer atividades práticas, os alunos da área de saúde, irão exercê-las no hospital e maternidade do município, nos postos de saúde do município. Então, isso vai ser muito bom para a população local. Então, eu justifico a Vossa Excelência, então, a minha impossibilidade de comparecer essa manhã à tarde, porque eu estarei em Aliança participando da assinatura do convênio. Será um campus avançado, mas eu estou insistindo num novo CNPJ para que as faculdades passem a denominar Faculdades Reunidas do Vale do Sirigi. Parabéns, doutor Jorge. Parabéns mesmo, parabéns à Aliança, parabéns especialmente à Vossa Excelência.
E nós ficamos muito felizes, né? Que isso é o desenvolvimento de todo o estado de Pernambuco, né? E Vossa Excelência está acompanhando e vai estar presente, representando não somente a figura exponencial de Vossa Excelência, mas também a Câmara de Vossa Excelência aceitar fazer essa representação. Farei com muita honra, senhor presidente, com muita honra. Eu participei, a pedido do prefeito, ativamente das tratativas para a instalação dos cursos de graduação e da escolha dos cursos. Eu, particularmente, acho que o curso de Direito está saturado. Tem faculdade de Direito em todo o interior. Mas os cursos da área de saúde, não. Há muito espaço, né? Para médico, para odontólogo, para psicólogo, para enfermeiro, para fisioterapeuta e para médicos veterinários. O desembargador Bandeira está pedindo a palavra já há bastante tempo. Muito obrigado, senhor presidente. São duas coisas. Primeiro, também me associar aqui aos parabéns ao desembargador Jorge Américo e a todos os que fazem o município de Aliança por essa importante conquista. De fato, é uma iniciativa capaz de alterar o rumo do desenvolvimento econômico e social do município. Parabéns, desembargador Jorge. Obrigado. Eu queria também aqui, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para sempre pedir notícias aqui ao eminente desembargador Hélio Simões e, eventualmente, também ao eminente procurador doutor Francisco Salles sobre o avanço ou não do acordo referente à educação especial no âmbito do município do Recife, para a gente saber se é para colocar os processos em pauta e julgar no mérito ou se o acordo finalmente vai acontecer. Aproveitando aqui a oportunidade para ser um pouco chato aqui, mas para... Ele está aqui, desembargador, graças a Deus, olha. Só está faltando já, as assinaturas estão aqui, ó, coletadas, e amanhã eu devo coletar a assinatura. O procurador-geral está em Limoeiro hoje, a gente está chamando como partícipe, né, porque o secretário de Educação, e dia 3... E se eu só pediria um favor, desembargador. Eu não sei se Vossa Excelência já tinha encaminhado o número do processo que estava com Vossa Excelência, porque o doutor Érico enviou. Aí a gente está fazendo uma petição conjunta já para a juntada do acordo e pedido de extinção com resolução de mérito via homologação por acórdão. Eu mando de novo, doutor Salles, com todo prazer. Pronto, aí eu já faço as petições, hoje eu estava fazendo aqui, já estão, as do doutor Érico já estão prontas. O desembargador Jorge tem algumas, desembargador Jorge? Eu havia suscitado nos processos de minha relatoria o conflito negativo de competência. Mas o órgão especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco entende que, mesmo em se tratando de julgamento de malfere o repetitivo do STJ, mas não criarei qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Até torço pela solução negociada. Tranquilo. Desembargador Ivo tem algum, desembargador Zé Ivo? Eu instalei vários conflitos também. Da mesma forma do desembargador Jorge. Eu tenho que fazer esses levantamentos, eu acredito que, não sei se está no pleno não, numa corte especial, melhor dizendo. Eu tenho que fazer essa verificação. Eu fico grato se Vossa Excelência depois me encaminhar, porque aí eu também já peticiono e a gente já... Doutor Salles, eu conversando com o Pedro Pontes, procurador-geral do município, ele disse que tem essa relação, e são 77. Talvez ele consiga... Porque boa parte está na corte específica, porque houve pedido de suspensão de liminares. O desembargador Fernando deu 30 e poucas suspensões de liminares na época. Boa parte está com a procurador-geral peticionando, juntando o termo
antes Ótimo. mesmo do dia 3, porque no dia 3, aí, Vossa Excelência tinha dito que gostaria de fazer com assim, a ajuda dos demais desembargadores algo no tribunal, na homologação, que eu acho que é importante Merece, a gente merece, fazer essa merece. solenidade, e aqui vai ser só a assinatura dos termos, né? Para encaminhar Perfeito. para a homologação do tribunal. Inclusive, foi o prefeito que solicitou também fazer Eu acho parte disso importante, aí, é muito que é uma importante. coisa. Foi um. E uma economia grande, né? Para o judiciário e para o município, de uma maneira E geral, né? resolver a vida de muita gente, né? Graças a Deus, muita gente agora vai ser bem atendida, né? Desembargador Jorge, em relação a essa competência, eu, para deixar Vossa Excelência tranquilo, lá no órgão especial da Fazenda Pública, tem o presidente Luiz Carlos, o vice Antenor, Ricardo Paes Barreto, eu, o desembargador Fernando Cerqueira e o desembargador Bandeira de Melo. Estamos lá representando a Fazenda Pública desembargador Bandeira. Esse desembargador Eric, esse último conflito de competência, especificamente referente a esse assunto, eu acho que foi julgado há uns 15 dias. Mas aqueles outros, a tese central, É a eu acho tese. que a tese central que foi modificada após o repetitivo, modificada no sentido de manter a competência. E outros tipos de demanda também que envolve a vara de infância e juventude e a vara da Fazenda Pública. E sempre que é competência recursal, ocorre muito em Caruaru. Em Caruaru há muito conflito de competência entre as câmaras para saber se a competência recursal é da turma fazendária ou é da turma civil. E todas as vezes a Corte Especial decide, sempre por unanimidade, que é da fazendária. É da fazendária. Mas era só isso, desembargador Eric. Obrigado, desembargador Bandeira. Presidente, eu queria aproveitar também para parabenizar o desembargador Jorge. A aliança vai dar um passo longo em relação ao futuro. Que bom, fico feliz e já pode até conversar com o prefeito, o desembargador Jorge, para possivelmente instalar uma câmara privada, uma casa de justiça e cidadania, como foi sugerido naquela vez que a gente fez aquele evento lá na sua terra natal. Eu gostaria de convidar Vossas Excelências, todos, para fazerem parte do corpo docente da Faculdade de Direito. O desembargador Bandeira lecionará Direito Tributário, Direito Depois que você Ambiental. assumir a presidência, desembargador Jorge, do tribunal, se aposenta e vai ser prefeito de Aliança. Aí eu vou transferir meu título de eleitor para votar em Vossa Excelência. Doutor Salles, e arbitragem, Né? desembargador Fernando, constitucional e administrativo, desembargador Zé Ivo, que foi durante muitos anos juiz de vara civil, vai lecionar processo civil e direito civil. É o direito romano, né, Zé? Zé gosta de latim, ó, tá vendo aí, ó, vai. Doutor Fernanda, desembargador Jorge. Fernanda vai ser secretária-geral da faculdade. Bom, estamos todos empregados, né? Vamos ser aposentados. Bem, Mas, desembargador Jorge, meus parabéns, viu? Só que vai ter que ter um cuidado, que é os hospitais universitários, Cajazeiras tem 2 cursos de medicina, em Cajazeiras, um público e um privado, tem 2 faculdades de direito e 2 de enfermagem. Mas a grande dificuldade da gente foi na questão da federalização do hospital local e com a EBSERV, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Uma dificuldade grande na manutenção do hospital escola. Então, é um cuidado que vai ter desde o início que ser feito. E eu espero, assim, de alguma forma, os nossos municípios, né, a Aliança segue os passos de Cajazeiras, eu fico muito feliz, né? Porque é a única metrópole cosmopolita do sertão paraibano é Cajazeiras, né? Talvez a Aliança, que há alguns anos, acompanhe. Eu fico muito feliz. Tá certo, doutor Salles. Eu pergunto também ao doutor Salles, que ainda está
estamos comemorando quantos anos de formatura, doutor Salles? Eu perdi as contas, não 85. pergunto não, só o meu bigode tá branco, 85, né? Dá quantos anos? Não 38, sei fazer conta mais, não. 38. 38, tá vendo? Tá vendo, Parabéns. doutora? A idade de doutora Fernanda é um pouco menos, né? A Fernanda tem bem menos, né? É claro. Então, a gente já... Não vamos perguntar a 26, idade. Fernando tem 26. Não vamos perguntar a Não, idade. mais não, velho. vamos mudar de assunto. Senhores, eu sei que o doutor Sandro de Albuquerque iniciou respondendo a uma questão do Oswaldo Bandeira de Mello, mas Vossa Excelência ainda continua com a mão estendida. Vossa Excelência gostaria Quando de fala de aliança, fazer assim, alguma... Aí desculpa. Vossa Excelência se empolga, né? Muito bem. Senhores desembargadores, mais alguma outra observação a fazer? Mais alguma outra mensagem? Estamos com as duas pautas, a eletrônica e a física, já esgotadas, e acredito que, não havendo mais nada a comentar, dou por encerrada a sessão de hoje, dia 25 de abril de 2023. São 15 horas e 55 minutos. Desejo a todos uma excelente semana. Desembargador Jorge Américo, desejo tudo de bom e que Vossa Excelência amanhã esteja com toda a sua felicidade, né? Com o seu espírito público, né? De um homem que realmente volta as suas ações para o município de Aliança, represente a todos nós. Então, senhores, muito obrigado, boa semana e até a próxima semana. Um abraço a todos. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, Aliança.